E é sobre a profissão de fonoaudiólogo que nós vamos conversar na coluna Educação em Trabalho de hoje. O nosso convidado é o especialista Bruno Temístocles. Você de casa também pode participar. Ligue para 3481-2010. Boa tarde, tudo bom, Bruno? Boa tarde. Bem, a fonoaudiologia, ela não é apenas a ciência que trata da fala, não é? Exatamente. É muito além disso. Gostaria que você explicasse o que o fonoaudiólogo ele trata. Por mais que as pessoas sempre associam, né, o profissional fonoaudiólogo sempre a fala, a dicção, a pronúncia, né, a fonoaudiologia se estende bem mais ao que as pessoas geralmente pensam, né. A fonoaudiologia tem áreas, por exemplo, tem a área de audição, que é a área de exames, na maioria das vezes, a área de reabilitação auditiva, né, que trata de pessoas que têm problemas auditivos que, na adaptação do aparelho auditivo também, posteriormente, necessitam de uma reabilitação, né. Tem a área de educacional também, que encaixaria aí na área de ensino educacional especial, né. Tem uma outra grande área que seria a área de motricidade orofacial, que é uma área que trata geralmente de tudo que se diz respeito à musculatura, né, musculatura da face, musculatura oral. Então, por exemplo, dificuldades na fala por alguma hipotonia muscular, dificuldades mesmo na pronúncia, né? Essa questão também, a estética facial, que é uma área nova, agora que está surgindo. O que trata essa estética facial? A estética facial são exercícios, né, basicamente, são exercícios, né, miofuncionais, são exercícios que fazem com que a musculatura fique mais resistente, como consequência, faz com que a face fique mais uniforme, fique mais em sincronia, né, entre as musculaturas. Então, isso traz um resultado muito bom, né, um resultado estético muito bom. E, na verdade, isso veio de uns exercícios que serviam para outro tipo de problemas da fala, né, assimetria facial, e que se descobriu que se fossem realizados exercícios musculares, traria né, benefícios também estéticos. Bem, o profissional para atuar nessas áreas que você acabou de falar, por exemplo, nessa parte de estética, ele precisa se formar em fonoaudiologia? Exatamente. Claro que existem outros profissionais que também tratam, que de certa forma são capazes de fazer esse tipo de trabalho. O fonoaudiólogo seria o ideal porque nós trabalhamos isso, estudamos isso na faculdade e tudo, então nós temos um aprofundamento maior na musculatura. Claro que isso não gera uma exclusividade, né, nesse tipo de tratamento. Isso também pode ser feito por outro profissional, mas o fonoaudiólogo, né, inicialmente seria seria de competência também do fonoaudiólogo. Além dessa parte que você acabou de falar, que o fonoaudiólogo ele trata de toda a parte da musculatura facial, enfim, cordas vocais também é de competência do fonoaudiólogo? Claro, tem uma área que se chama, né, uma área bem grande também, que é a área da voz, que cuida também especialmente com relação às pregas vocais. Problemas vocais, rouquidão, pessoas que utilizam a voz profissionalmente, como professores, cantores, deputados, pessoas, né, geralmente que utilizam o meio de comunicação como trabalho. Né? Então, existem cursos de oratória que são feitos também por fonoaudiólogos ou por profissionais afins, mas que geralmente tem sempre um respaldo aí do fonoaudiólogo, por saber mais, assim, ter a questão anatômica, a questão funcional mesmo da fala, da voz, da musculatura laríngea, que é responsável por essa função aí que é da voz, né? No mercado de trabalho, como é que está o mercado de trabalho? Já que são várias áreas que você acabou de mencionar, ele pode atuar o quê? Dentro de empresas, ou é só consultório, ou escolas? Como é que está o mercado de trabalho? Bem, o mercado de trabalho é bem amplo, né? Apesar do pouco conhecimento ainda, né, de algumas pessoas, de algumas classes, o fonoaudiólogo pode atuar em hospitais, creches, asilos, na área também preventiva, que seria o quê? A gente poderia atuar prevenindo problemas na voz. Por exemplo, existe uma área que nós poderíamos trabalhar fazendo o seguinte, poderíamos pegar professores, faríamos um grupo de professores e explicaríamos, né, cuidados que eles deveriam ter com a voz, cuidados vocais. Instrumento de trabalho, né? Como profissionais de TV e rádio, por exemplo. Exatamente, né? Profissionais de TV, rádio, telemarketing também é uma área bem ampla. Então, isso daí o fonoaudiólogo tem por obrigação, né, de informar para eles o uso adequado, porque um mau uso da voz, do instrumento, né, de trabalho, vai causar aí problemas, assim, talvez
possivelmente irreversíveis, né? Ok, não teria como consertar. Não. Você fala do tratamento para a voz daqui a pouquinho. A nossa entrevista continua depois do intervalo. Se você de casa quiser participar, ainda dá tempo. Ligue para 3481-2010. Não saia daí que a gente volta em 1 minuto. Profissão de fonoaudiólogo. É sobre isso que nós estamos falando na coluna Educação em Trabalho de hoje. O especialista Bruno Temístocles continua aqui no estúdio. Se você de casa quiser participar, ainda dá tempo. É só ligar para o número 3481-2010 e nós já temos uma participação de telespectador. Boa tarde. Boa tarde. Pode falar quem é? É Maria do Socorro, da Ceilândia. Pode falar, Maria do Socorro. Eu gostaria de saber do doutor fonoaudiólogo aí se tem tratamento de fonoaudiologia na rede pública. Muito obrigada pela sua participação. Existe na rede pública? Existe sim. Alguns hospitais, como o Agarram, o Hospital de Base, eles disponibilizam, né, alguns tipos de tratamentos, né, com relação ao que corresponde à reabilitação, né, fonoaudiológica. Claro que não é o necessário, não é o suficiente ainda para suprir o que a demanda da população. Mas para isso já abriram concursos e tudo, já está vendo... A Secretaria de Saúde? A Secretaria de Saúde abriu o concurso, então ela já está convocando os fonoaudiólogos, talvez isso para conseguir suprir a demanda, né, necessária para que haja um efeito, né, satisfatório aí. Mas para tratamento simples, por exemplo, uma criança que troca o R pelo L, ou para tratamentos, por exemplo, uma pessoa vítima de um acidente vascular cerebral, ela precisa, se ela ficou, né, com comprometimento, ela precisa de uma reabilitação. Na rede pública, esse tipo de tratamento simples e até o mais específico é dado? Sim, eu acredito que o simples, eu acredito que sim. O mais complexo, eu acredito que só no Hospital de Base, se eu não me engano, e no Agarram que permitem esse tipo de tratamento, né? Claro, eu não tenho conhecimento de todos, mas pelo que do meu conhecimento são esses dois principais hospitais que oferecem esse tipo de tratamento nessa área de reabilitação. Bem, nós falávamos no bloco anterior sobre problema nas cordas vocais. O famoso calo de voz, que às vezes dá em professores, em profissionais que trabalham com a voz mesmo. Como é que ele é tratado? Hoje em dia existem mais recursos, existem equipamentos tecnológicos mais avançados para o trabalho do fonoaudiólogo? Claro, o fonoaudiólogo hoje está preparado para atuar realmente nessas principais áreas, porque é uma área que tem uma grande demanda. Professor, acredito que seja a maior parte dos pacientes são professores, porque utilizam a voz talvez de forma inadequada na maioria dos casos, ou talvez utilizam da forma correta, mas porém por ter uma predisposição, uma genética que não permite, né, que se tenha uma saúde completa nas pregas vocais. O fonoaudiólogo, ele pode atuar, né, geralmente nessas classes, né, profissionais. A tecnologia, na verdade, assim, vai depender, por exemplo, a pessoa está apresentando uma queixa de rouquidão, de dificuldade na fala, né, rouquidão, voz soprosa, ela vai procurar o otorrino vai fazer os exames necessários, talvez uma laringoscopia, né, alguns exames assim que geralmente são feitos. E baseado nesses exames, retorna para a gente, baseado nesses dados que foram obtidos no exame, é feita uma terapia específica para aquele tipo de patologia. Então, não existe receita de bolo, né? Então, cada caso é um caso, né? Vai depender da patologia que é apresentada. Bem, essa profissão de fonoaudiólogo, ela é regulamentada? Ela é regulamentada desde 1981, né? Então, ela foi reconhecida no dia 9 de dezembro de 1981, que é exatamente o dia do fonoaudiólogo, né? Então, na época do presidente João Goulart, foi feito esse reconhecimento, mas a profissão é uma profissão, em relação às outras, é uma profissão bem nova. A primeira faculdade de fonoaudiologia no mundo foi em 1900, então é uma profissão, em relação às outras, bastante nova. Aqui em Brasília, a gente conversou anteriormente, não tem ainda um sindicato, né, de fonoaudiólogos. Mas aqui é um mercado diferenciado, já que a média salarial é diferente de outros estados? Claro, aqui, por não se ter um sindicato, não foi estabelecido um piso salarial. Né? O piso salarial dos demais estados é mais ou menos por volta de R$ 1.060. Então, aqui a realidade é um pouco diferente. Talvez por Brasília tenha uma característica diferente. Então, o salário inicial, aí, a média é R$ 1.300, R$ 1.500. Né? Então, isso daí diferencia um pouco,
dos demais estados essa questão aí do salário. Uma pessoa que for se consultar, como é que ela pode saber se o fonoaudiólogo é formado ou não, já que não tem um sindicato, se ele tem registro, se não tem? Claro, o conselho, ele é regional. O nosso conselho regional fica em Goiânia, né? Então, no estado de Goiás. O site é www.fono.com.br. É o da 5ª região, que pertence à nossa região. E é importante que a pessoa consulte, claro, liga no telefone, entra no site e procura saber se o profissional realmente está habilitado, se não existe nenhum problema com esse profissional, para que faça um tratamento com segurança, né? Porque saúde é importante, né? Então, acredito que isso é necessário ser feito. Ok. Bruno, a gente agradece a sua participação aqui. Obrigada pelas explicações. Uma boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, que agradeço. Obrigada.